Eu tô falando dos anos 80, 90, né? Pô, aí já era anos 90. Ah, 90, É. tá. Mas voltando um pouquinho, quando você começou a trabalhar, o HSBC já chegou informatizado. Mas eu me lembro que antes, meu pai era cliente do Boa Vista. Boa Vista. Opa. Lembra disso, né? E Banco que Boa era Vista. um banco que você ainda via os saldos escritos à mão. Sim. Então você ia lá, não sei, aquelas grandes, eu ficava impressionado como é que ele sabia. Olha, fez um cheque aqui, quanto é que tá? Ele fazia o crédito, débito e via quanto que tinha de... Até 1992, 91, 92, você tinha isso em banco. Que absurdo. É. Que era saldo na mão. Na mão Saldo mesmo. na mão, né? Você ia lá, dava o cheque, o cara anotava o cheque, anotava a caneta no seu saldo. Nessa época, a relação com a agência ela era muito mais próxima, né? Você tinha uma relação mais O Banco próxima. Nacional, a primeiro lote de computadores que ele comprou para as agências foi da Prologic em 1990, final de 1990. É, Não vou Não, falar. desculpa, final de 1983. 83, né? 83. Bom, você comprou da Prologic, não serviu. 83. Porque Não, eu tenho uma história para contar Eu vou- sobre quero eu ouvir tenho, isso eu tenho aí. uma história para contar, Porque mas termina. naquela época, se fosse para comprar certo mesmo, tinha que ser IBM ou então, sei lá, da Borgs. Ou então Não era permitido. Não era Ah, permitido. por conta da reserva A de reserva mercado. de mercado, Reserva. você poderia comprar da IBM, poderia comprar da Burroughs, mas você teria que ter no mesmo ambiente um computador nacional. Mesmo que ele fosse para colocar o paletó em cima, mas você tinha que comprar também o computador nacional. os bancos tinham IBM, né? Era uma lei. Era uma lei. Você tinha IBM. As empresas tinham Os Burroughs. mainframes, né? Os mainframes eram cavalos, né, cara? Eram uns negócios Mas monstruosos. já tinha né? os MIDI também, né? Os Tinha. de médio porte. Tinha né? de médio porte, mas também tinha o que a gente chamava de unidade controladora, né? As unidades controladoras, que fazia o link. E já as- tinha os links. E as faturadoras. As também, né? faturadoras e tudo mais. Mas, assim, eu não gostaria nem de falar disso, porque isso era feito na base da pedra. Né? Você esculpia. Hoje vocês estão falando, eu não era vivo nessa época Não, ainda. a faturadora quase nada. nada mais era do que o cruzamento de uma calculadora eletrônica com uma máquina de escrever. Basicamente isso. Era Eu sei porque eu trabalhei na aqui. Sharp nessa época, em 1978, Que também não existe mais. que era e era o grupo era a CID, né? A CID Computadores. Sim. computadores. E a CID foi fundada fazendo faturadoras. Então, a faturadora era por cartão perfurado, né? Vocês pegavam o cartão, eu não sei se a Borgs tinha também já algumas coisas que gravavam, Tinha. mas aquelas fitas que não eram magnéticas, eram papel mesmo, É. fita de papel, e se perfurava os bits, né? As faturadoras da CID, as primeiras, não era nem cartão, era pente. Na verdade, o que era um pente? O pente era uma série de pinos na placa mãe, Isso. que você quebrava o pino que era para ser 0, você quebrava e você deixava inteiro. Tinha 64 a 128 pinos para fazer a programação toda. De furar. Eram né? 64 bits de programação. Era uma calculadora melhorada, O fazer folha de pagamento. o programador nessa época era chamado de quebrador de bit. Quebrador de bit. Não, essa foi. Aí você conseguiu ganhar de mim, cara. Porque eu trabalhei. Eu tô falando de 76, 78 dessa época.